não passou para medicina, você não passou para direito? Não, eu fiz letras porque eu quis mesmo, foi um projeto, não foi um acidente. Eu sempre fui profundamente estudioso, assim, de causar raiva nos outros alunos. Não falo isso como quem quer se achar, não, tá? Eu falo realmente, a ponto de eu me cobrar mais do que devia. Chorava quando não conseguia fazer um exercício, assim, era muito intenso. Eu não aceitava não ser o primeiro, não entendia que era normal, muitas vezes, não ser, né? Então sempre me cobrei muito, às vezes ganhava antipatia do restante da galera porque era muito aplicado, quando a galera combinava de faltar. Eu não combinava, eu era sempre aquele que ia naquela sexta-feira entre a quinta, sabe aquela quinta que é um feriado e ninguém vai na sexta? Eu ia e aí fazia o professor dar a aula e tal, então às vezes não era tão simples assim. Eu sempre levei muito a sério o estudo, para mim sempre foi algo muito delimitado. E desde muito pequeno, porque esse é um comportamento que eu consigo reconhecer quando eu era muito novo, já acontecia. No ensino médio a coisa flexibilizou um pouco, porque aí a galera vai aumentando, né? Você conhece mais amigos, estudei um pouco mais longe. No ensino fundamental era um pouco mais intenso. Aí no ensino médio eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo, mas ainda sempre, assim, sempre muito preocupado com nota. Era sempre aquele que ficava com um livro embaixo do braço, andando para cima e para baixo. Emprestava caderno para as pessoas, porque elas faltavam. Eu era essa pessoa que as pessoas iam atrás porque sabia que eu tinha a matéria. Eu tive um tempo até me esclarecer, assim. Eu tive um momento de estalo no terceiro ano do ensino médio, que eu queria fazer literatura. Foi realmente um estalo, assim, porque eu já quis fazer N coisas, né? Geologia, oceanografia, medicina. Até que numa aula de literatura teve um momento que alguma coisa ali me deu um start. Eu pensei, acho que é isso que quero fazer. Mas não me sentia preparado na minha cabeça, eu não conseguiria fazer a prova no terceiro ano e passar. Eu teria que fazer um pré-vestibular. E aí os meus amigos da época fizeram o vestibular, fizeram o Enem, passaram e eu estava numa ideia de que não ia passar, então fiz o Enem meio sem me preparar muito, porque eu acreditava que precisava fazer mais um ano para aí sim conseguir entrar, que foi o que eu fiz. Então eu não me dediquei ao vestibular no primeiro ano que eu fiz, isso foi em 2008. Em 2009 eu estava um pouco mais focado, consciente de que devia me preparar, mas já com a consciência de que queria fazer letras, português e literatura por conta desse estalo que me deu no terceiro ano. E aí fiz e aí rolou. Eu sempre fui muito bom com a comunicação de uma maneira geral, assim, né? Sempre gostei de falar, sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de participar de concurso literário, né? Sempre estava enfiado nesses projetos que a escola oferecia. E também sempre gostei muito de geografia na parte física, o que não é muito comum. Normalmente as pessoas gostam de geografia política, mas eu sempre gostei muito da geografia física. Então eu procurava encontrar cursos que de alguma maneira privilegiassem áreas da geografia física, como geologia, por exemplo. Mas no terceiro ano teve uma virada de chave que eu não sei explicar muito bem por quê. Eu ainda cheguei a fazer vestibular para psicologia também, quando eu testei. Foi um plano B, porque era um curso que eu ainda vislumbrava. Mas essa virada de chave eu pensei, bom, gosto de me comunicar, gosto de português, era uma das poucas matérias que eu aprendia e que de fato ficavam ali, né? Ficava ali na minha cabeça, eu não perdia. Normalmente eu aprendia física muito bem, fazia a prova e esquecia. Português eu aprendia muito bem, fazia a prova e aquilo ficava em mim ainda. Então eu vi uma oportunidade de unir o útil ao agradável. A minha família nunca teve muita participação na minha formação, assim. A minha família é basicamente formada por pessoas semi-escolarizadas. A minha mãe parou na terceira série, a gente chamava de terceira série na época, né? Agora a gente chama de ano, quarto ano, quinto ano. Meu pai também parou na terceira série. Eles são paraibanos, vieram para o Rio muito em busca do Eldorado, assim, né? Já vieram trabalhar desde muito cedo. Então, por mais que minha mãe sempre me quisesse na escola, ela nunca conseguiu vislumbrar muito bem a importância do ensino superior. E como ela sempre me viu desde muito pequeno, preocupado e independente, então ela nunca sentiu muita necessidade de me estimular a estudar, porque eu já fazia isso por conta própria. Além dela não ter muito essa noção e essa dimensão da importância de um ensino superior ou de uma pós-graduação. Então eu fui meio que decidindo por conta própria. Minha mãe ou meus irmãos nunca tiveram muita interferência. Em parte da minha família porque não entendia mesmo, né? Eu não desculpo, é realmente uma questão de circunstância. Para os meus irmãos fez um pouco mais de sentido, porque eles entendem o que é a universidade, o quão difícil é passar, que há uma competição, que há uma prova. Mas para minha mãe e para o meu pai mesmo, que eram as pessoas mais próximas, claro, ficaram felizes porque eu estava entrando numa universidade principalmente pública, eles não precisariam, né, chegar junto
com dinheiro, que seria muito importante, pelo menos não em grande parte, né, porque a universidade pública também requer um certo investimento, mas eles nunca tinham noção da importância, assim, para eles nunca foi algo tão grandioso, porque eles realmente não conseguem reconhecer a dimensão da importância. É uma coisa boa, eles sabem que é, sabiam também na época, mas não com aquela alegria, não teve um churrasco de final de semana para comemorar, né, porque eles sabiam que era algo bom, mas não sabiam que era algo tão bom assim, né. Foi bem difícil. De modo geral, meu ensino médio foi muito difícil. Era um ensino médio integral, nós estudávamos quase todos os dias de 7 horas às 5h10. Bom, eu tinha 15, 16, 17 anos, você imagina, né? Já é uma responsabilidade tanto você passar um dia inteiro no colégio estudando, porque eu fazia o ensino médio comum, né, o regular, e o ensino médio técnico em informática. Então era basicamente o dia inteiro estudando, então foi bem complicado o meu terceiro ano, até porque o terceiro ano é o ano em que a gente faz estágio para poder ganhar lá o diploma de técnico, que no fim das contas não me serviu de nada, mas que eu queria fazer. Esse foi um outro motivo que também me deixou um pouco desatento em relação ao vestibular, porque eu já tinha as matérias do curso regular, mais a minha necessidade de fazer um estágio. Entre a escola e o estágio era uma distância enorme, então eu não consegui me concentrar na ideia de fazer um vestibular. No ano seguinte, isso foi em 2009, eu já estava um pouco mais livre, já sabia que ia fazer um pré-vestibular, fiz um pré-vestibular à noite. E aí foi legal, eu sempre gostei muito de estudar à noite, sempre gostei de dar aula à noite. Funciono melhor, sou dessa galera que fica acordada de madrugada estudando e de manhã prefere dormir. Então foi um momento em que realmente consegui me preparar, fiz amizades muito boas também nesse processo. Então o terceiro ano não foi definitivamente o momento em que eu pensei no vestibular, o ano seguinte sim. Bom, algumas pessoas dizem que é dom, né? Eu sou contrário a essa tese. Eu acho que você pode, vai lá, de repente, nascer com uma aptidão, alguma coisa aí na sua biologia que te faça querer gostar disso. Eu também acredito que o magistério é, talvez, uma aptidão, mas que envolve técnica, né? Como qualquer outra profissão. Eu sempre fui, desde muito novo, aquela pessoa que o amigo chamava, né, para dar um auxílio, sabe? Me ajuda com esse movimento, e eu sempre fiz isso muito bem, sempre fui reconhecido pelos outros como aquela pessoa que vai te ensinar bem. Então, eu acho que isso começou cedo, quando eu prestava auxílio a outros amigos em sala de aula. E aí comecei a dar aula para crianças, assim, de bairro mesmo, né? Cobrava R$20 aqui, R$15 ali, e as mães colocavam os seus filhos lá comigo, e eu dava aula para 5, 6 crianças à tarde. Foi uma preparação para mim, nesse movimento, tive contato com a alfabetização, como é que se alfabetiza uma criança, os primeiros passos dela. E ali eu percebi que, de fato, eu gostava de fazer o que eu estava fazendo, não gostava tanto da ideia de ensinar crianças, nunca foi um segmento com o qual eu me identificasse muito, mas gostava do ato de fazer ali. E aí disso para o magistério foi um pulo. Então eu acredito um pouco que já vim com isso, uma explicação aí metafísica, mas que, enfim, a universidade me proporcionou transformar isso numa técnica, né? Para não parecer que nasci sabendo, ou que isso é um sacerdócio ou coisa parecida. Vai parecer pretensioso, sempre parece, mas nunca foi algo que me deixasse profundamente nervoso. Eu vi os meus amigos de estágio assim, mão suando, tremendo a perna, porque ia ter que entrar na sala e ver as pessoas. De verdade, nunca foi um problema para mim entrar numa sala e falar com 30, 40, 60 alunos. Não vou lhe dizer que não tem os seus momentos, os seus perrengues, né? Claro que tem. Os primeiros momentos que eu entrei em sala foram difíceis porque, enfim, era um novo começo, estava dando start a uma carreira, mas não era nada que me amedrontasse profundamente, entende? Nunca deu um branco, eu parei a aula no meio, comecei a chorar, como acontece muitas vezes. Já tive desafios, como todo professor, mas nunca foi algo que me deixasse profundamente assustado, sem dormir no dia anterior. Aquela tensãozinha inicial, que eu sinto até hoje, todo professor sente, é inevitável, mas nunca foi nada que me causasse tamanho espanto ou tamanha surpresa, sabe? Sou feliz fazendo o que eu faço, assim, estou no lugar que eu devia estar. Eu ouço as pessoas dizendo, às vezes, quando a gente fala que é professor, né,
Às vezes a gente vê na cara das pessoas um certo desânimo, quase como uma pena, assim. Nossa, sério, você fez letras, mas o que aconteceu? Você não passou para medicina, você não passou para direito? Não, eu fiz letras porque eu quis mesmo, foi um projeto, não foi um acidente, foi intencional, porque a gente tende a colocar algumas universidades num patamar, né, numa certa hierarquia de importância. E aí quando você diz que você é professor porque você quer ser professor e não porque lhe aconteceu alguma coisa no meio do caminho que lhe transformou num professor, isso dá um susto. As pessoas não conseguem conceber muito uma ideia de um professor feliz. Talvez por uma ideia de que o professor sofre muito, recebe mal, é desvalorizado. E é claro que existem os seus problemas, a gente sabe, o Brasil passa por vários problemas nessa direção, mas isso não faz com que eu esteja menos feliz ocupando esse espaço. Eu digo para os alunos que eu definitivamente não me vejo fazendo outra coisa. Por enquanto, eu ainda quero fazer outras universidades, ainda penso em fazer psicologia, que era o curso que eu faria lá em 2008, talvez. Já pensei também em fazer direito, por algumas razões. Mas hoje eu me vejo fazendo exatamente o que eu estou fazendo, ou ainda trabalhando com alguma coisa que envolva comunicação, que envolva a língua, que envolva a linguagem, que envolva a expressão verbal. De alguma maneira esse eixo é o meu eixo, né? E aí eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu diria para os alunos confiarem um pouco mais na intuição do que eles querem fazer. Eu digo isso porque há muitas cobranças, né? De várias direções. A sociedade está sempre delimitando para onde você tem que ir, aonde você tem que chegar. Às vezes a gente confia pouco na nossa intuição, na nossa aptidão, no nosso gosto. Eu não vou ficar aqui fazendo um discurso demagógico, no sentido de que dinheiro não é importante. É óbvio que ele tem a sua relevância, acho que ninguém vai dizer o contrário disso. Mas há outras coisas que podem contribuir e se somarem a essa necessidade financeira. Um gosto, uma vontade, uma paixão, um desejo, né? Então eu acho que o aluno pode também considerar isso. E uma coisa não é necessariamente o oposto da outra, ou é dinheiro ou é paixão. De repente a gente consegue encontrar um meio termo, né? Um espaço em que você consegue exercer algo que te dá certo prazer e que consiga atender às suas necessidades financeiras, que são fundamentais. Então eu diria para ele confiar um pouco mais em si mesmo, admitir que esse caminho é cheio de percalços, né? O ano do vestibular não é um ano fácil, acho que seria mentira se disséssemos que é. Tem os seus desafios, faz parte do processo, passar por isso. A gente precisa entender isso com uma leveza maior, do contrário a gente sucumbe à realidade. Chega no meio do ano e surta, como os alunos falam, né? Estou surtando. Não deveríamos naturalizar esse surto, né? Não é natural que o aluno esteja surtando às vésperas do vestibular, não pode ser assim. Então ele precisa também admitir que errou um exercício, que pode consertar, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, de que não tirou um 9 na redação, mas que de repente na semana que vem ele pode recuperar isso. Se nós levarmos tudo muito a ferro e fogo, se a gente não conseguir admitir certas perdas ao longo do ano, perdas mesmo, não fui tão bem num simulado, não foi a nota que eu esperava, a gente precisa receber essa nota, ressignificar essa nota, digerir essa nota, entender que na semana que vem é uma nova semana, que há uma possibilidade de você ressurgir, voltar com um novo ânimo e que essas perdas vão fazer parte do processo mesmo. Não dá para surtar e nem é normal que a gente sinta essa necessidade. Então, resumidamente, confiar na intuição e pegar um pouco mais leve consigo mesmo.